Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 13 de abril, celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Que nosso Deus conceda-nos os ensinamentos da sua paixão, para assim participarmos da sua ressurreição. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, acompanhamos Jesus chegando em Jerusalém. É em cima de um jumentinho que o Filho de Deus chega no local onde cumprirá a sua missão redentora. O povo que o clama em louvores durante a sua chegada é o mesmo que exigirá a sua crucificação. Que possamos nos confortar na paixão de nosso Senhor, com a certeza de que esse infinito gesto de amor foi feito pela vida de cada um de nós. Se você deseja iniciar bem essa santa semana que o Senhor lhe preparou, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode relembrar a um irmão necessitado o amor incondicional que Jesus tem por ele. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os Santos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja inicia a celebração da Semana Santa com a memória da entrada do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do Rei Messias. Jesus começa a caminhada numa das cidades que ficavam perto de Jerusalém, a cidade de Betfagé. Ele desce o Monte das Oliveiras, entra na cidade e uma multidão segue Jesus por esse caminho, cantando, agradecendo, louvando. Mas Jesus sabia que esse caminho que começa hoje, que começa em Betfagé e entra pelos muros de Jerusalém, Jesus sabia que esse caminho ia passar pela cidade, ia atravessá-la, ia chegar até o Calvário. Durante o caminho, todos vão ficando para trás. As pessoas que aclamaram Jesus na sua entrada em Jerusalém,
o abandonam alguns dias depois. Os discípulos que fazem festa para ele, enquanto ele entra na cidade, fogem quando Jesus começa a ser levado em direção ao Calvário. A igreja hoje nos convida a celebrar esse caminho com Jesus, mas dizendo para nós que agora seguimos a Ele. E você? Você vai segui-lo enquanto a alegria transborda, mas também vai segui-lo quando chegar a hora da cruz, a hora do Calvário? Ou será que você vai pelo caminho desistir, pelo caminho desanimar? Que a gente possa hoje, celebrando a entrada do Senhor em Jerusalém, que a gente possa hoje na nossa alma expressar para Ele, dizer para Ele que a gente deseja segui-lo até o fim. A gente sabe que o caminho é feito de alegrias, como no domingo dos Ramos, e dores, como na subida do Calvário. Mas o que importa é que a gente vá com Ele até o fim. Pois então hoje, enquanto nós aclamamos Jesus, o nosso Messias, o nosso Rei, que na nossa alma a gente possa dizer a Ele: Senhor, eu quero te seguir até o fim, cada dia. Eu não quero ficar para trás, eu quero te seguir nas alegrias de Jerusalém, nas dores do Calvário, sempre ao teu lado, sempre contigo. Nós vamos celebrando o Senhor, vamos ao encontro dele, adorando e bendizendo o Rei dos Reis, o Messias Jesus. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutar, o Evangelho Jesus vai falar. A justiça do reino do Pai, procurar em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior?
quem está à mesa ou quem está servindo? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, do mesmo modo quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma, porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam ao chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente, vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos 1 hora e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo.
Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: e o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Jesus respondeu: se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram: Jesus respondeu: vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles.
Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, e até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Adoremos a Jesus, que deu a sua vida por nós. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois, voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos.
E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Irmãos queridos, nós normalmente conhecemos esse domingo como Domingo de Ramos. Mas, na verdade, o nome completo da celebração de hoje é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Como você percebeu, é o único domingo no ano em que nós ouvimos no Evangelho o relato da paixão, do padecimento do Senhor Jesus. Se você estava com a gente no início da celebração, na bênção dos ramos, você ouviu o trechinho do Evangelho que falava da entrada de Jesus em Jerusalém no início dessa santa semana. Jesus foi aclamado, as pessoas iam à frente dele, abrindo caminho para que ele entrasse na cidade de Jerusalém. Mas agora, no trechinho do Evangelho que nós participamos, nós vemos esse mesmo povo praguejando contra Jesus e pedindo a sua morte. É como se nesse domingo a igreja quisesse mostrar para a gente: olhe, o caminho do seu Salvador foi assim. Houve momentos de exultação, houve momentos em que ele foi cercado de alegria e aceitação, mas houve momentos também de solidão e de abandono. Você tem buscado seguir a ele? Entenda que o seu caminho vai ser assim também. Há dias em que você vai se sentir cercado de alegria, há dias em que você vai se sentir acolhido, amado, vai receber gratidão, e certamente vai haver dias em que você não vai ser compreendido, dias em que você vai experimentar a solidão, você e o Pai do céu. Mas o caminho tem que prosseguir. O caminho dele foi se abrindo no meio de tudo isso, e o seu e o meu caminho tem que ir se abrindo também no meio de todas essas coisas. Por isso, no comecinho da Semana Santa, a oração que a igreja faz, iniciando a missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, se eu não me engano é a oração que está no número 6 da folhinha da missa de hoje. Essa oração faz a gente fazer um pedido a Deus. A gente poderia pedir tantas coisas no começo da Semana Santa, mas o que a igreja convida a gente a pedir é mais ou menos assim: Senhor, ajuda a gente ao longo desses dias a entender os ensinamentos da paixão de Jesus. Senhor, eu não sei tanta coisa, eu estou descobrindo à medida que o tempo passa, que diferente do que eu imaginava, eu não sei tudo. Aliás, há momentos na minha vida que eu tenho a impressão de que eu não sei nem como prosseguir. Como é que eu faço? Eu nunca imaginei que ia passar por isso, eu nunca imaginei que ia viver essas coisas. Há momentos na minha vida em que eu não consigo entender nada. Pois é, eu preciso aprender as lições da paixão do seu Filho Jesus. Irmãos, quando a gente acompanha Jesus no Evangelho da sua paixão, a gente vê como é diferente o jeito dele viver tudo isso. Algumas coisas me chamam a atenção, não sei se você já percebeu. Aqui na minha folhinha, a folhinha da missa, vou mostrar para você, missa das 8 eu posso. A folhinha que é feita para o padre, nas partes que o padre fala, as letras são enormes, para o padre enxergar, porque você sabe que o padre também vai ficando, né? A minha missa já é a missa das 8 também, então as letrinhas são grandes, e aí dá para eu perceber bem uma coisa: quando começa o relato da paixão, Jesus fala no cenáculo, fala no Getsêmani,
mas à medida que o caminho vai prosseguindo, ele vai falando cada vez menos. E se você prestar atenção na folhinha, você vai notar isso. Chega um momento em que os outros todos falam, e aí uma expressão se repete: eles gritavam, e Jesus calado. Eu já aprendo com isso que eu preciso, com Jesus, aprender a sofrer calado. Eu não sei você, mas eu às vezes acho que eu falo demais. E quando a gente fala demais, a gente fala errado. A gente acaba agredindo, a gente acaba jogando sobre outros aquilo que está doendo na gente. Enquanto todo mundo ao redor dele gritava, Jesus conversava com seu Pai e prosseguia. Quem sabe um dos ensinamentos da paixão que a gente pode aprender durante essa semana é: Senhor, eu preciso aprender a sofrer falando mais contigo, como Jesus. Eu tenho explodido demais, eu tenho jogado sobre os outros aquilo que me angustia, e eu acabo fazendo o que eu não queria, eu machuco quem está em volta de mim. Senhor, me ensina a passar pelo caminho da minha cruz, mais em comunhão contigo, e explodindo menos, e batendo menos com a minha cruz nos outros. Eu não quero machucar os outros com a minha cruz. Depois, o relato da paixão passa pelo Monte das Oliveiras. Jesus reza ao Pai, e eu tenho certeza que você conhece a oração dele: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E aí eu aprendo na paixão de Jesus que há sofrimentos que é possível afastar. Tem cálices amargos que dá para afastar, mas existem sofrimentos que fazem parte do caminho da gente. Não tem jeito, não tem atalho nessa vida que não passe por alguma cruz. Agora, quando chega a hora da prova e do sofrimento, o segredo é que eu consiga dizer para o meu Pai: Pai, o que o Senhor quer fazer na minha vida, faz. Pai, o que precisa ser feito dentro de mim, no meio de tudo isso que eu estou enfrentando, que aconteça. Se é preciso que alguma coisa aqui mude, se é preciso que alguma coisa aqui seja quebrada, se é preciso que eu seja transformado por essa cruz que está batendo em mim, a sua vontade é mais perfeita que a minha. O Senhor sabe o que quer fazer comigo. Me ajuda a, no meu coração, te dar o meu sim. Existe uma mulher de Deus que viveu há muitos séculos atrás, na Idade Média, que disse uma coisa muito incrível. Ela disse mais ou menos assim: você pode estar no céu, se você não estiver abraçado à vontade de Deus, ao que Deus quer de você, esse lugar vira o inferno. Você pode estar no inferno, se você se abraça à vontade de Deus e diz sim para Ele, esse lugar se transforma no céu. Irmãos, o que faz o coração da gente encontrar paz no meio do caminho da cruz é dizer sim para o Pai. Eu tenho certeza absoluta que hoje na sua vida, o Pai do céu quer ouvir um sim do seu coração a respeito de alguma coisa. Senhor, eu não estou entendendo muito bem. Senhor, não era bem por isso que eu queria passar. Mas olha, eu estou aqui. Faz a tua obra na minha vida. Conta comigo. Eu quero estar nas suas mãos. Eu te dou o meu sim. Quando a gente diz sim para Deus, não significa que agora, como numa mágica, tudo vai ficar tranquilo. Mas na hora que a gente diz sim para Deus, o nosso coração é confortado para a gente prosseguir o caminho. Foi o que Jesus fez no Monte das Oliveiras. Pai,
seja feita a tua vontade. E nessa hora, ele foi revigorado para ir até o fim. Irmãos, há tanta coisa no coração de Jesus para a gente aprender para o coração da gente. E Jesus mostra o coração dele, e Jesus abre o coração dele para a gente, e o coração de Jesus se transforma numa escola para a gente, quando ele sofre por nós, quando ele passa pela dor e pela cruz, e nos mostra que a gente pode passar por tudo isso de um jeito melhor. Também na cruz eu posso confiar, também na cruz eu posso perdoar, também na cruz eu posso rezar. Talvez na cruz que eu estou vivendo hoje, eu não possa um monte de outras coisas, mas eu posso me entregar nas mãos do Pai, e eu posso dizer sim para Ele, e eu posso rezar até por aqueles que prepararam essa cruz para mim, talvez. E se eu fizer isso como Jesus, a minha cruz não vai ser em vão. Deus vai transformá-la em algo novo e em algo melhor. Eu tenho certeza de que se você tem buscado seguir Jesus, tem uma cruz nos seus ombros. Jesus disse: se alguém quer me seguir, abra mão de si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você tem buscado seguir Jesus, eu tenho certeza que se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente encontra uma cruz nos seus ombros. É a cruz de cuidar das pessoas que Deus confiou a você, é a cruz de, talvez num ambiente onde você vive, ser motivo de incompreensão ou até de piada, por tentar fazer o melhor, o que agrada a Deus. É a cruz de às vezes parecer que você está nadando contra a correnteza, todo mundo parece que não se importa mais, mas você está ali tentando ser fiel, pois hoje é dia de ajeitar essa cruz nos ombros, e com a ajuda do Senhor, e aprendendo dele, ir adiante. O segredo da paixão de Jesus é passar pela cruz, até que ela passe. Existem cruzes que o Pai não deve tirar do nosso caminho, elas fazem parte do caminho da gente, pois então a gente pode passar por elas com o coração rendido a Deus, e isso vai ajudar a gente a descobrir que depois da cruz o caminho continua. Que nessa Semana Santa, vindo para a igreja, para a gente estar juntos, rezando juntos, prestando atenção à voz de Deus na palavra dele, cada um de nós possa aprender do Senhor aquela lição que ele sabe que a gente mais precisa nessa hora da vida da gente. Jesus é um mestre excelente, e ele ensina a cada um aquilo que a gente precisa entender e descobrir, pois que nessa semana, no meio de tudo que você está vivendo, que o Mestre Jesus se sente ao seu lado e vai ensinando você: meu filho, minha filha, eu vou te ensinar a passar por isso, como eu passei pela cruz, e vou ensinar você a transformar a sua cruz em bênção, como eu transformei a minha. Que você possa ao longo desses dias ter um coração de aprendiz diante de Jesus. Ele quer muito falar o seu coração, ele quer muito aliviar fardos que não são bons e ajudar você a suportar a cruz que ele vai transformar em ressurreição. Que nesses dias você tenha um coração totalmente aberto para ele, sem rancores, sem ressentimentos, sem descrenças, sem revoltas, coração aberto para aprender com a paixão do Senhor. Que Jesus possa ensinar e ajudar a cada um de nós a entregar um pouquinho da gente mesmo nas mãos do Pai a cada dia, e a passar pela cruz por aqueles que a gente ama, como ele passou pela sua cruz por nós. Foi por mim e foi por você. Ele não desistiu da gente. Que ele nos ajude a também não desistir do chamado que ele nos fez.